Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu venho aqui para trazer uma mensagem de Deus para você. Eu vou ler lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18 a 25. Amém? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Amém? Aleluias, glória a Deus. Irmãos, numa visão geral, o livro de Provérbios nos convida a vivermos com sabedoria e temor a Deus, para que possamos experimentar a boa vida de como é maravilhoso servir ao Senhor. A maneira mais comum de se pensar a respeito da verdade e da sabedoria está sempre errada. Uns estão apaixonados por si mesmo e outros são apaixonados por outras pessoas. Mas Deus considera esses pensamentos como abominação. Ele declara claramente que a maioria dos homens preferem o portão largo e o caminho espaçoso para a destruição. São raros apenas alguns que tomam a porta estreita e o caminho apertado para a vida. Hoje em dia, a maioria das igrejas pregam que a porta do céu é larga, que tudo pode. Fuja dessa igreja, meu querido, porque é uma grande mentira. A porta do céu não é larga, não. Ela é muito estreita e não tem como levar bagagem. Deus sabe que os homens têm pensamentos de vaidade, de soberba, ou seja, um lixo inútil. Nós também devemos estar atentos e considerar o mesmo a respeito desses pensamentos, sejam nossos próprios pensamentos ou pensamentos de outra pessoa. Hoje em dia, a busca pelo poder, pela ambição, esse desejo desenfreado de levar vantagem em tudo, sem se preocupar com o seu próximo, se tornou uma marca registrada da natureza humana. É só olharmos à nossa volta. O pecado de orgulho é a força motora de todos os outros pecados. A soberba comanda, manobra o coração do adúltero. O orgulho tem o comando sobre as intenções do mentiroso. A altivez dirige a vida do ladrão. Mas não se engane, fique atento para o que diz a Bíblia. O orgulho leva à destruição e o espírito arrogante leva à ruína. Existem pessoas que são tão arrogantes e soberbas que não conseguem enxergar que está provocando a sua própria ruína, como dizem por aí, cavando a sua própria cova. Estão tão preocupadas em se mostrar que é melhor, que pode tudo, enquanto na verdade não são melhores em nada e não podem nada. Não reconhece que é tudo pela misericórdia de Deus, acham que conseguiu porque é bom, com a força do próprio braço. Pessoas assim costumam dizer que não precisam mudar. Dizem que são felizes, que não precisam de ninguém, quando na verdade são pessoas vazias, tristes e infelizes.
Deus não condena de ficarmos alegres por ter realizado algo que o agrade ou algo que nos agrade. Como qualquer coisa que possa começar bem, sempre existe o perigo de um excesso. O que começa numa simples alegria pode começar a crescer em algo muito mais mortal, se a pessoa não se mantém corretamente. Um dos frutos do Espírito Santo é o autocontrole. Nós precisamos ter um controle sobre nós mesmos, mas precisamos reconhecer que precisamos da ajuda do próprio Espírito Santo para ajudar-nos a manter o controle adequado de determinadas situações. Cada homem acredita que o seu caminho é o certo, porque ele sente que é assim, que lhe parece certo. Mas Deus adverte que este tipo de pensamento conduz à morte. Existem pessoas que Deus mostra, Deus fala, Deus usa profetas para entregar, mas a pessoa não quer enxergar. Na verdade, ela não quer aceitar e quer fazer o que a carne está mandando para se satisfazer, para satisfazer suas próprias vontades. Enquanto está indo tudo certo, está ok. Mas quando começa a dar errado, já questiona: meu Deus, por que está acontecendo isso ou aquilo? Mas e quando Deus falou, você ouviu? Ou você virou as costas e foi fazer o que você queria fazer? Irmãos, precisamos estar atentos à voz do Senhor. Aleluias, glória a Deus. E só há uma maneira de ouvir a voz do Senhor, que é orando, jejuando, se colocando na presença, lendo a Bíblia. Eu já falei, mas eu vou repetir. Precisamos alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne, porque aquele que estiver mais forte vai vencer. A maioria dos nossos erros são porque fazemos muito à vontade da nossa carne. Só existe um padrão para a verdade e a sabedoria, e este é a vontade de Deus revelada na Bíblia. Os orgulhosos que buscam seu próprio engrandecimento, oprimindo seus semelhantes, perdem o favor destes e o favor de Deus também, e estão em perigo de destruição a qualquer momento, e têm uma consciência pesada sempre que ousam refletir. Então, meus queridos, a soberba, a arrogância, esse sentimento de superioridade te leva à ruína. A soberba é perigosa porque torna a pessoa insensível e insensata. O soberbo se torna egoísta e põe seus próprios interesses acima das pessoas. Em vez de adorar a Deus, adora a si mesmo, desprezando o poder de Deus. A Bíblia diz que o castigo da soberba é a humilhação. O soberbo não entende que a sua vida depende de Deus, assim como a vida de qualquer pessoa. Precisamos reconhecer todos os dias que somos totalmente dependentes de Deus. Sem Ele nós não somos nada. Aleluias, glória a Deus. A humildade é a solução para a soberba. Deus humilha os soberbos, mas honra os humildes. Para Deus, todos nós temos o mesmo valor. Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Cada vida é especial, mas todos também pecamos e merecemos castigo por nossos pecados. Deus nos ama tanto, mas tanto, que lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê,
não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias, glória a Deus. Agora todos podemos ter a vida eterna. Quando entendemos isso, aprendemos a humildade. Amém? Que essa mensagem venha falar com você, em nome de Jesus. Que vocês consigam entender que Deus é o único, que tudo pode e que não somos nada sem Ele. Amém? Aleluias, glória a Deus.